E a mídia, como é que a mídia trata o vape? Porque, por exemplo, a mídia usa muito como chancela o Drauzio Varela. E uma hora ele vai e fala bem, uma hora ele vai e fala mal. Então, a gente não sabe direito, o leitor ali, o cara que não usa e quer usar, ele pode ficar meio perdido. Como que é esse tratamento da mídia? Você acha que é positivo? Como que precisa ser feito isso? Depende do veículo e depende da pesquisa que a pessoa fez antes de fazer uma matéria, fazer um artigo. Porque se você fizer uma pesquisa coerente com o material, você vai encontrar os mesmos materiais que está no meu site, que está no projeto, e que seminários como o Seminário Internacional de Redução de Danos, que aconteceu em Campinas, na Faculdade Mandic, que eu fui palestrante, onde profissionais, mestres, doutores estavam lá passando a informação correta, ou você pode ir naquele veículo matinal de grande emissora de TV que fala verdadeiras bobagens e que você vê que não fizeram nenhuma pesquisa aprofundada. Então, quando você pega realmente a informação correta, você, em 15 minutos de Google, você pode achar os mesmos artigos científicos que eu. A questão é que são a maioria deles dos Estados Unidos, da Europa, estão em inglês, então a pessoa de repente não consegue a mesma informação. Mas a gente sabe que tem muito terrorismo midiático. E esse terrorismo, eu não posso fazer um julgamento de caráter e dizer que eu sei o porquê. Eu não entendo muitas vezes como profissionais, jornalistas e médicos vão em rede aberta falar coisas que são claramente falsas, como metais pesados das baterias podem ser absorvidos pela pessoa que utiliza o cigarro eletrônico, ou questões assim que é facilmente rebatido e provado contra. Pode ser um pouco da indústria farmacêutica, pode ser alguns interesses específicos, porque a indústria tabagista quer a liberação do comércio dos cigarros eletrônicos no Brasil, pelos seus próprios interesses. Eu também entendo que é também uma ideia de princípio. Também é uma ação, um movimento ao futuro, talvez? É Exatamente, o porque eu acho futuro. que as gerações elas vão trocando, os CEOs trocam, as pessoas mais jovens chegam num cargo, veem a sociedade, querem fazer um bem e veem que existe um produto que mata e existe uma alternativa de que é muito menos prejudicial, então eles também querem por princípio, por realmente uma questão mais pessoal. Mas claro, eles têm interesses comerciais e hoje eles estão alinhados, diferente do estigma de décadas atrás, que realmente a indústria tabagista pisou na bola e falou que nicotina não viciava, que cigarro não causava câncer. Então, todas essas coisas acabam. Mas hoje eles estão alinhados com essa ideia de liberação do comércio de cigarros eletrônicos no Brasil. Então a gente tem que filtrar muita coisa na mídia e não acreditar, infelizmente, na muita coisa que eles falam que é. E aqui na Tecmundo a gente tem conteúdos show de bola que a gente vê que foi feito pesquisa e que diz o que é realmente, o que faz e o que não faz, principalmente o cigarro eletrônico. Faltou uma dúvida minha, só voltando na Vamos questão lá? anterior. A gente estava falando sobre que o vape é uma redução de danos e eu acho isso super legal e você citou a nicotina. A nicotina, até onde é sabido, ela é uma parente ali da cafeína, talvez, alguma coisa. Isso significa, por exemplo, tem o líquido, tem o que é Uhum. conhecido como juice também. Se eu comprar o juice sem a nicotina, já que existe essa possibilidade, eu estou completamente livre de danos? Eu posso fumar numa boa? Não, não, porque você tá livre de danos é você respirar ar. Ponto. Você passar a utilizar um cigarro eletrônico sem nicotina, você está diminuindo uma substância que você está inalando, mas você ainda tem as outras substâncias que compõem o líquido. Então, continua sendo a mesma situação. O ideal é você não usar nada. O ideal é você parar de fumar pela força de vontade. Não conseguiu? Vá para o remédio, para a goma de mascar, para o adesivo. O remédio eu tenho apenas algumas ressalvas, porque na bula do remédio você vai encontrar uma quantidade de reações adversas do tamanho do meu braço, e você tem inclusive alguns pensamentos que são suicidas. Existem casos de pessoas que já se suicidaram que estava atrelado ao uso do remédio. No Canadá, eu li que em 2014 ou 2015 houveram 30 casos. Mas, ainda assim, é homologado pela Anvisa, existem estudos a longo prazo e eu não ataco, e pelo contrário, eu acho que deve ser usado sim essa escadinha. Infelizmente, esses métodos têm um índice de sucesso de menos de 30%. Para colocar em perspectiva, 7 em cada 10 não conseguem parar de fumar usando esses métodos clássicos. Aí você tem o cigarro eletrônico, que tem, em pesquisas europeias, 2 vezes mais chance de ajudar as pessoas a parar de fumar, comparados com os métodos clássicos. Você tem, além do vaping, o tabaco aquecido, que é um produto exclusivo da indústria tabagista, mas que também tem um índice de risco e de potenciais danos muito menores, na casa de 80% a 85%. E essa escadinha vai até o tabaco oral, é até menos prejudicial do que o tabaco aquecido em algumas pesquisas e tal. Mas essa é a escadinha de você entre o menor risco possível, que seria força de vontade para cold turkey, como eles falam nos Estados Unidos,
e você usar todas essas muletas para você, então, conseguir parar de fumar. Então, se a gente pudesse fazer uma escadinha, sendo que o cigarro fosse o perigo máximo, 100, o vape e o tabaco aquecido estariam com que nota ali? Estamos aí, tabaco oral 1, vaping 2 a 3 e tabaco aquecido 10 a 15. Lembrando que essa informação não é minha, essa informação foi uma pergunta que eu fiz ao Dr. Constantinos Farsalinos, que hoje é um showman na Europa, das autoridades mais respeitadas em pesquisas de nicotina, cigarros eletrônicos e tabagismo, e eu fiz essa pergunta pessoalmente a ele quando eu estive no Fórum Global sobre Nicotina lá em Varsóvia, e ele me respondeu exatamente esses números. Então, e essa pergunta eu já havia feito ano passado, e esse ano eu repeti para ver, mudou alguma coisa? Ele, não, minhas pesquisas independentes, são pesquisas sem recursos de indústria tabagista, indústria farmacêutica, de governos, ele faz com recursos próprios de outras que não têm nenhum interesse econômico no resultado, e essas pesquisas independentes deram a ele essas conclusões.